Oi pessoal, tudo bem? Mais um dia de gravação falando sobre dicas importantes e hoje vou falar sobre dicas importantes sobre o aspecto do cliente, sobre o aspecto de como o profissional deve se comportar com relação ao cliente. Então, primeira coisa, qual é o olhar que você tem que ter sobre o cliente, o que você tem que investigar no que diz respeito ao cliente, qual é a curiosidade, qual é a minúcia, qual é a precisão que você tem que ter sobre um olhar macro, desde o momento que o cliente entra na sua recepção, entra na sala de anamnese, a caminhada, o fato de ele se comportar, como ele fala, como ele deixa a bolsa sobre a cadeira. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo fala, que tem uma série de dicas importantes de vendas quando você aborda e quando você observa o comportamento corporal do cliente. Fora este olhar, fora você perceber as necessidades do cliente, você precisa ouvir o cliente. Eu sempre digo em aulas que não é por um acaso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ele serve para que você ouça mais do que fale. E ouvir o cliente é ouvir as necessidades dele, saber de uma forma magna a que ele veio, o que ele pretende, quais são as expectativas desse cliente. E a gente tem que ter astúcia, a gente tem que ter o cuidado de ser um bom ouvinte e anotar detalhadamente todas os quesitos e todas as questões, desde o nome do cachorro do cliente, né? Desde o nome do parceiro, do marido, dos filhos, da necessidade propriamente dita do cliente. É mais ou menos quando você vai ao médico ou a um profissional de estética que você refere se incomodar com uma mancha e o profissional está olhando outra questão e não a sua queixa principal. Então que nós tenhamos um olhar e um ouvido muito atento para essas necessidades do cliente. Eu diria que o profissional de estética tem que ser um indivíduo curioso para saber o máximo que puder saber do cliente, o máximo que você tem que retirar de informações do cliente. Anote tudo como uma 4ª dica e de que forma você acolhe esse cliente, de que forma você o encanta. Isso é fundamental para que a gente possa, para e passo, ir construindo uma relação efetiva de amor e de carinho e de atenção, acolhimento e resultado para com esse cliente. Fica aí a dica, tá bom? Um beijo, tchau!